Olá, tudo bem? Para você que acompanha as plataformas da Rádio Celeste, estamos começando mais um podcast onde traremos hoje uma pessoa ilustre da nossa cidade de Brusque, o professor Osnil Martins, grande amigo, que vai estar falando um pouquinho até da sua história, vai falar um pouquinho também de todo esse processo que ele teve na cidade de Brusque, uma relevância muito grande na área da educação, e vai trazer para as pessoas que acompanham aqui o podcast um pouco, então, até da sua visão da educação, muitos projetos até que ele realizou aqui na cidade de Brusque. Quero, nesse momento, então, cumprimentá-lo e agradecer, professor, por estar hoje aqui no podcast. Eu aqui agradeço, muito obrigado, um abraço a todos. É muito bom estar aqui, voltar a Brusque sempre é um prazer renovado. Brusque é uma cidade que eu tenho no meu coração por uma carinhosa lembrança de bons tempos que aqui vivi. E parabéns a você pela iniciativa de criar mais esse canal de comunicação que é profundamente interessante para toda a comunidade. Quanto mais a comunidade se comunicar, mais próxima ela estará da realidade do mundo de hoje. Professor Osnil, a gente vai estar falando um pouquinho até desse processo que o senhor teve aqui, relacionado até à questão da educação. Foi projetos de relevância que o senhor executou aqui na cidade e poderia estar falando um pouquinho sobre até esse envolvimento que o senhor teve até na questão da educação, durante até o período que o senhor foi até diretor da Uniaselv Sevim, teve uma grande relevância. Poderia falar um pouquinho até dessa experiência, como foi diretamente, até para todos que acompanham a plataforma da Rádio Celeste, até para relembrar um pouco, né, de todo esse envolvimento que o senhor teve. Muito bem, eu me lembro bem do primeiro dia que eu cheguei aqui, quer dizer, eu estava vindo para assumir a direção da Uniaselv Sevim, e vim de ônibus de Blumenau até Brusque, desci no local que o motorista me explicou que era o mais próximo do hotel e começou uma história maravilhosa. Ali foi o começo de uma história maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, a Uniaselv Sevim tinha 750 alunos no presencial e tinha 50 alunos no EAD. E junto comigo veio o Paulo Tafner, que era o sobrinho sobrinho do professor Tafner, que veio comigo e nós combinamos o seguinte: ele assumiria toda a área de financeira e administrativa da instituição e me deixaria livre para cuidar da área técnica de ensino e também do envolvimento com a comunidade. Porque logo que eu cheguei aqui eu senti que nós estávamos muito distante da comunidade. E a instituição tem que estar inserida na comunidade para poder produzir os resultados que se espera. Isso foi um trabalho muito bom de ser feito. Eu tive ajudas de profissionais que trabalhavam na instituição, como a Guédria, que me ajudou muito no meio de informação, no meio de comunicação jornalístico, né? Abriu as portas da Rádio Cidade, da Rádio Diplomata, onde a gente transitava com uma facilidade muito grande e muito bem recebidos, que sempre fomos por essas duas rádios, né? Então aí começou todo um trabalho de inserir a Uniaselv Sevim na comunidade de Brusque, porque ela estava distanciada da comunidade de Brusque. As pessoas que administravam a faculdade não moravam aqui, moravam em Blumenau, vinham e voltavam e tal, e eu vim disposto a assumir isso daí como um papel integral dentro do meu papel de diretor da instituição. Então eu morei em Brusque de 2009 até 2012, e aqui eu me senti em casa. Professor, e o reflexo até do trabalho do senhor, como até mesmo o senhor colocou, pegou uma universidade que estava com 700 alunos e a gente conseguiu o aumento significativo de alunos, que chegou a quase 1.200, até no período que o senhor teve mudou o ciclo, mas conseguiu fazer um avanço muito grande por muito pouco tempo. E eu sou a prova viva, até porque estive estudando na faculdade e via um envolvimento que o senhor tinha com os alunos. Eu acho que não era simplesmente só um profissional.
todos tinham respeito pelo professor e todas as coisas que o senhor falava. Como que o senhor, tipo, essa questão de liderança do senhor, da onde que vem? O senhor tem algum histórico, assim, a questão de infância do senhor, como foi? E até para o pessoal conhecer um pouco mais o lado humano até, porque muitos conhecem da época até da faculdade, vê que o senhor é um grande líder. Como que era a questão do senhor, infância? Eu fiquei sabendo que o senhor era da cidade de Curitiba. Isso, eu nasci em Curitiba, fiquei em Curitiba até 19 anos, quando eu saí e fui morar em Joinville, quando eu fiquei 5 anos praticamente morando em Joinville. Depois eu casei, voltei a Curitiba, depois eu fui a Blumenau, de Blumenau eu fui a Lajeado, no Rio Grande do Sul, de Lajeado fui a Santa Cruz, de Santa Cruz me transferiram para Florianópolis, de Florianópolis eu fui... Um verdadeiro nômade. De Florianópolis eu fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu fui para São Paulo, aí eu saí da empresa em que eu estava, e passei 1 ano em Cuba, trabalhando em Cuba para essa empresa como consultor contratado. Voltei e aí comecei uma carreira na área da educação. Até então eu era um funcionário da área, eu era um industriário, né? Trabalhava com indústria, trabalhei 20 anos na Souza Cruz. Trabalhei 3 anos em banco, no Banco Crefsul de Investimentos. Agora, eu não me considero, evidentemente, um líder. Eu sou um homem que eu acho que eu tenho visões apropriadas para os momentos em que nós estamos vivendo. E isso facilita a integração com as pessoas, porque quando você consegue transferir a visão de futuro e as pessoas entendem que aquilo é possível, e que foi isso que aconteceu na Asevin. Quer dizer, eu tenho um passado voltado para integração com grupos. Eu fui jogador de futebol, amador, evidentemente. Da época do Exército? Não, antes do Exército eu jogava no Bacaxiri Atlético Clube. Até tem uma reportagem no jornal Qual era a Município, cidade? Em Curitiba. Ah, tá. Tem o jornal Município aqui fez uma reportagem sobre isso. Tem uma foto do clube que eu defendia lá em Curitiba, que é o Bacaxiri Atlético Clube. Evidentemente que você jogando futebol na várzea, você desenvolve algumas características de liderança, porque elas são partes inerentes da relação humana. Né? Depois eu tive 5 anos de Exército. O Exército, eu fiz o CPUR em Curitiba, depois eu fiz o estágio básico de formação em Florianópolis e fiquei 4 anos na ativa em Joinville, que foi onde eu fiz a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi a primeira faculdade privada de Santa Catarina. Até então só tinha a UDESC, e em 1966, se não me engano, começou a faculdade, a Universidade Federal de Santa Catarina. E em 67 começou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Joinville, com 4 cursos, e eu me formei bacharel em Geografia. Né? Bacharel em Geografia. Aí saí da faculdade e entrei no Banco Crefsul, fiquei 3 anos no banco, e depois entrei na Souza Cruz, onde eu fiquei 20 anos. Em todas essas empresas que eu trabalhei, eu exerci cargos de confiança. No Banco Crefsul fui gerente de distribuidora de títulos e valores, com uma idade bem 25, 26 anos. Então essas coisas aconteceram, e você trocando de cidade, você se obriga a entender que não é a cidade que tem que mudar para te receber, mas é você que tem que se adaptar à cidade que você está chegando. E eu aprendi isso de uma forma muito rápida. Eu nunca quis impor os meus valores e tal, deixa que eles aconteçam naturalmente. Né? E essa integração foi positiva, porque aqui em Brusque eu tive certeza disso. Quer dizer, quando eu deixei a faculdade para voltar em Indaial, assumir a pró-reitoria de ensino do centro universitário, eu deixei Brusque com 1.200 alunos no presencial e 750 alunos no EAD. Foi um crescimento significativo, porque o nosso competidor aqui era a Unifeb, com mais de 40 anos de atuação na cidade e com um nome sedimentado. E nós éramos um nome novo que estava começando dentro da cidade. E uma das coisas que mais me gratificava, você perguntou dessa relação com os acadêmicos, né? Uma das coisas que mais me gratificava era o início da noite, quando eu ia ou para o estacionamento... Que todo mundo cumprimentava e queria falar com o senhor. Ou na entrada da faculdade, eu revezava isso.
e ficava batendo papo com as pessoas, E cumprimentando era notório, as pessoas. porque como também participei daquele movimento até do Lions universitário, a gente via o quanto o senhor é envolvido e o apoio era fundamental até para as atividades do Lions. Eu vi que até no primeiro momento o senhor era uma pessoa muito correta, tinha uma certa resistência, porque não conhecia. Depois de conhecer o nosso movimento, tivemos um salto muito grande até em projetos sociais. Uma das coisas que eu percebia de interessante até da Uniaselv, que muitos trabalhos até da própria faculdade eram voltados em benefício da comunidade. Então, projetos acadêmicos que muitas vezes que antes eram feitos talvez de forma sem sentido, começaram a ter um fim social. Vamos fazer uma campanha para castração de animais. O curso de publicidade era responsável por, quem sabe, a fazer uma ação que movimentaria a questão social, o bem comum da comunidade. Então eu vejo que muitas ações, até teve uma mudança muito radical diretamente de ações que tiveram um resultado muito positivo, talvez até nesse período, porque o senhor tinha esse envolvimento muito assim voltado para a questão da comunidade em si. Algo que chamou muito a atenção até no período que o senhor estava até à frente, foi agora nesse momento que é uma pessoa líder nata, o senhor falou sobre a questão de visão de futuro, passar a ideia de visão de futuro, a idealização do projeto 2040. Poderia falar um pouquinho sobre até esse projeto, que eu acho fantástico até as pessoas conhecerem um pouco o idealizador desse projeto, que é o senhor, né? Na verdade, o que conduziu a esse processo? Quer dizer, você percebe claramente que os prefeitos envolvidos com as suas cidades, eles não conseguem identificar determinados fatos dos quais as cidades fazem necessidade. Né? Então, o que eu quero dizer? Traduzindo isso num português bem claro. O prefeito está preocupado com a gestão do dia a dia. Ele não tem a capacidade de, junto com o seu secretariado, de projetar o futuro dessa cidade e identificar quais são as coisas em que minha cidade é boa, o que ela precisa melhorar e como é que eu posso melhorar cada vez mais isso em que ela é boa. Porque essa é a tendência da cidade. Eu tenho que observar a cidade. Eu não posso querer, por exemplo, que Balneário Camboriú de repente se transforme numa cidade industrial, se a vocação dela é o turismo. O turismo. Então eu tenho que saber disso. E muitas vezes o prefeito envolvido naquele corre-corre do dia a dia, apaga incêndio aqui, apaga incêndio ali e tal, esquece-se do planejamento estratégico. E eu faço essa pergunta com a maior tranquilidade. Quantas prefeituras no Brasil de 5.570 municípios sabem qual é a vocação básica de seu município? Eu estou vendo debates de prefeitos que mal e mal sabem falar, que não tem estrutura nenhuma para isso. Então, quando nós discutimos esse assunto com o prefeito da época, que era o Paulo Essel, nós chegamos à conclusão, e foi sugestão nossa, de que criasse-se um comitê de ajuda ao governo para orientar a cidade nas suas necessidades fundamentais. E aí o prefeito convocou um comitê de 12 pessoas representativas da sociedade. Estavam aí as duas faculdades, estavam ali representadas a Associação Comercial e Industrial de Brusque, estavam ali as igrejas representadas através do pastor e do padre, né? Enfim, a Associação dos Bairros representada também ali naquele contexto, e esse grupo começou a fazer perguntas, porque não é a resposta que interessa, o que interessa é a pergunta que é feita, né? Então nós começamos a organizar isso, dividimos em áreas social, em área de infraestrutura, em área técnica, o que vai acontecer nessas áreas até 2040. E aí nós descobrimos, por exemplo, que o número de carros ia subir muito, que a população ia subir muito, que a estrutura da cidade não ia comportar essas coisas todas. Enfim, esse era o propósito desse grupo, suscitar esse tipo de discussão junto da comunidade. Transformar, por exemplo, a rua principal em um calçadão, deu uma discussão muito boa no grupo, mas como é que nós vamos fazer o trânsito da cidade e tal? Vamos achar alternativas para esse tipo de coisa.
Então, o projeto 2040 foi um projeto que nasceu para instrumentalizar a cidade de Brusque com uma série de projetos estratégicos que a qualificariam para enfrentar o futuro que está chegando e muito rápido. O senhor, em uma outra ocasião que a gente conversou sobre a questão da profissão do futuro, a questão da mudança, o senhor, nesse momento, até desse projeto, pensou também nessa questão das mudanças, até na questão profissional, a questão relacionada até à vocação diretamente da cidade, que poderia existir uma mudança, alguma coisa nesse sentido, a qual as pessoas teriam que se qualificar para novas profissões? Vamos colocar isso em termos de velha economia e nova economia. A velha economia, se não morreu, está morrendo. A velha economia é a economia da produção em série, é a economia da mão de obra em massa, é a economia da produção sequencial em grande escala, né, em série, enfim. Essa economia está morrendo. Não enxerga quem não quer, e é por isso que me preocupa, porque eu acho que as pessoas que estão à frente desse processo não conseguem enxergar as mudanças que estão vindo aí. O que é a nova economia? A nova economia é a economia da tecnologia, é a economia de cada um faz por si só. Hoje você não precisa mais comprar sapato. Se você tiver uma impressora 3D em tua casa, você pode produzir o teu sapato em casa, mas as pessoas não estão se dando conta disso. Que toda essa estrutura que foi construída pós-revolução industrial está com os dias contados. Isso é um fato. E isso mexe com tudo. Isso mexe com o perfil profissional das pessoas, isso mexe com o perfil profissional do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está mudando e só não está enxergando quem não quer. Então, esse dia eu vi uma entrevista do presidente Lula dizendo o seguinte: não sei mais o que fazer para gerar emprego. Claro que ele não sabe o que fazer. Entende? Ninguém da política sabe o que fazer. Quer dizer, as pessoas têm que entender que a mudança é muito rápida e muito profunda. E a mudança não pede licença, ela atropela. Ela vem de qualquer jeito, quer você queira ou não. Então, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo garotos, jovens, muito jovens, sem formação nenhuma, não tem curso superior, não tem curso técnico, mas tem o hobby, desde pequenininho, de mexer com tecnologia. E essas pessoas estão criando aplicativos e estão ganhando muito dinheiro com o aplicativo. O senhor mora hoje em Florianópolis. A questão foi um grande salto que Florianópolis teve nessa questão tecnológica. Hoje é um grande polo. Até é a ilha do silício, né? Isso. Poderia falar até diretamente qual a sua visão, por exemplo, até dessa questão de tecnologias, novas tecnologias. Existe algum caminho que diretamente o senhor poderia direcionar, já que o senhor tem esse respeito pelos jovens? O que o senhor diretamente até poderia aconselhar talvez um jovem hoje nessa questão até sobre as novas tecnologias? Eu diria uma coisa muito séria aos jovens que estão nos ouvindo aqui, ou aos pais dos jovens que estão nos ouvindo, né? Oriente seu filho para fazer cursos na área de tecnologia. Se seu filho for fazer algum curso, porque o que mais me choca hoje é ver o miserável estado em que se encontram as universidades públicas. Desgastadas moralmente, pisoteadas na sua parte material, todas pintadas e grafitadas, aquele negócio todo. Os alunos revoltam contra o mundo. Aí você olha, estão fazendo o quê? Filosofia, estão fazendo cursos na área de humanas, estão fazendo direito. Aí quando você olha para o mercado, você se pergunta, direito. Eu não tenho nada contra o direito, vamos deixar isso claro aqui. Mas o Brasil forma 120 mil bacharéis em direito por ano. A OAB, no seu exame, que o qualifica para ser advogado, aprova no máximo 14%. Pergunto, o que nós vamos fazer com 100 mil pessoas que vão ter um diploma no qual investiram 5 anos e que não tem aplicação prática no mercado? Porque hoje os escritórios que admitiam antes os auxiliares,
que tinham o curso de bacharelado em Direito, mas que não passaram no exame da OAB, para serem auxiliares dos grandes escritórios, burocratas dos grandes escritórios, estão sendo substituídos por aplicativos que fazem tudo que hoje um estagiário fazia. Então, isso é uma coisa evidente. Olhem para frente, vejam pedagogia, por exemplo. Pedagogia é o segundo curso que mais forma no Brasil, são 80 mil formandos por ano. Quem é o grande empregador na área? Praticamente o governo. O governo. Né? O governo é o grande empregador, mas aí depende de concurso público. Aí o governo de Santa Catarina cria uma figura chamada ACT, nada contra o ACT, mas é uma sacanagem. Desculpem a palavra, mas é uma sacanagem contra o ACT. Porque você não quer assumir um compromisso que vai garantir a ele a estabilidade. Então você cria uma figura jurídica que permite admiti-lo por um ano, demiti-lo no final do ano e readmiti-lo em seguida. Então, isso é um problema sério, entende? Então, ao mesmo tempo, você olha a taxa de natalidade do Brasil. Está caindo. A última de 2023, segundo o IBGE, é 1,57. Quer dizer, cada casal tem um filho e 57. 1,57. A taxa de reposição recomendada pela ONU para que o país mantenha a sua cultura, para que o país mantenha a sua capacidade de reposição e a máquina funcionando, é 2,1. Quer dizer, o Brasil está com 1,57. O senhor acha que pode colapsar a questão, por exemplo, até de aposentadorias? Vai colapsar. O problema é quando. Hoje nós temos gente na fila para se aposentar, milhões de aposentados nesse país, que se sustentam do dinheiro que, teoricamente, foi tirado do seu salário para sustentar uma aposentadoria. Só que antes, você se aposentava com 55 anos e com 60 você estava morto. Hoje você vive até 80, 85. E o dinheiro é o mesmo. Entende? Então é uma questão de tempo. Ao mesmo tempo você está inserindo menos gente na base da pirâmide. Então nós estamos numa pirâmide financeira que vai quebrar no momento em que eu tiver menos gente entrando e a pirâmide estiver virando um retângulo ou um quadrado. Então aí vai ser o fim da Previdência Social. O que é difícil para mim entender, Michel, é que eu não consigo entender essa protelação que os governos fazem para analisar esse tipo de problema, para perceber que esse tipo de problema está acontecendo. Está certo que o poder público é lento, ele é devagar, ele é cheio de arestas, ele é muito complicado. Se você quiser ter uma linha mais agressiva de fazer as coisas, você é barrado por uma série de ameaças. Então é difícil, mas a realidade está explodindo. O senhor teve experiência tanto no setor privado como também no público. O senhor foi diretor da Unicelv aqui no setor privado e foi secretário até de educação na cidade de Indaial? Isso. Qual a diferença? Existe muita diferença dos dois setores? O senhor poderia citar essa experiência que o senhor teve? Porque muitas vezes tem pessoas que falam diretamente de muitas mudanças e até com essa experiência até que o senhor teve, o setor privado é mais eficaz ou o setor público? Eu trabalhei... Para mim foi uma surpresa o convite, porque eu não esperava realmente o convite para ser secretário de Educação de Indaial. Em 2017, eu estava encerrando a minha atividade como professor universitário. Eu lecionava negociação na FAMEBLU, Faculdade da Unicelv de Blumenau. E cheguei à conclusão de que não adianta você querer ensinar para quem não quer aprender. Então eu sentia muito, o desinteresse do acadêmico e o interesse no diploma, como se o diploma fosse resolver a vida dele. Hoje o diploma e nada é a mesma coisa. Você é admitido nas empresas hoje pelas suas competências profissionais que você apresenta. Se você não tiver diploma, não faz mal. As grandes empresas não estão ligando mais para isso. Porque a educação chegou num nível crítico e complicou. Então, aí eu fui convidado para ser secretário de educação de Indaial. E eu, conversando com o prefeito, digo, olha,
pensei, conversei com a minha família, argumentei, nunca tinha trabalhado na vida pública, não tinha noção do que eu ia encontrar pela frente, mas a experiência era válida. E amigos meus apostaram comigo que eu ia aguentar no máximo 2, 3 meses. Eu digo, tá bom, vamos ver o que vai dar. Na verdade, eu aguentei 1 ano e 6 meses. Eu aguentei 18 meses à frente da Secretaria de Educação. Qual é o problema que eu vejo? A primeira coisa que as pessoas me alertaram foi o seguinte: cuidado com o seu CPF. Isso significa dizer o seguinte: mesmo depois que você deixa o serviço público, durante 20 anos você pode ser responsabilizado por alguma coisa que você cometeu naquele período que você esteve à frente da secretaria. Então, veja, como é que eu vou trabalhar com liberdade, com iniciativa, se eu tenho sobre a minha cabeça uma guilhotina que pode cair a qualquer momento e estraçalhar a minha vida, a vida da minha família? Porque isso é complicado. Então, o setor público tem isso, a iniciativa ela é prensada, eles não te deixam trabalhar. E na medida que você quer inserir algum conceito novo, é um problema muito sério, porque aquele grupo que está contigo na Secretaria de Educação, que exerce as lideranças na Secretaria de Educação, até ontem, quando o prefeito era um outro grupo que hoje faz oposição a esse grupo que está ali. Então, enquanto nós não colocarmos a educação acima do jogo político, nós não temos solução. Mas o senhor acredita que um dia teremos isso, ou até com a experiência que o senhor teve, o senhor acredita que não pode ocorrer isso? O que o senhor acha com essa experiência? Existe esperança ou não? Enquanto nós somos comandados por um Ministério da Educação e Cultura, que tem 3.000 funcionários num prédio em Brasília, entende? E que cada um tem que justificar sua presença sentando em cima de um processo para atrasar esse processo ou acelerando esse processo, dependendo de quem pede para ele ser acelerado, né? Eu não vejo saída para a educação. A educação é uma coisa simples, que antigamente se fazia com muita qualidade, mas hoje nós convivemos com um dilema muito sério. A sala de aula é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Há um conflito inerente a isso que tem que ser solucionado por pessoas que tenham cabeça para isso. E não por pessoas que fiquem presas a conchavos, a cargos, a banquinho, a espaço. Entende? Então esse é um problema muito sério. Quer dizer, o Brasil é um país muito grande. Por que a Finlândia resolveu o problema da sua educação? Porque é um país pequeno, onde cada ano o professor passa por uma revisão, não tem estabilidade. Existem os países que têm estatística até que de um alto nível até de educação, muitos desses, os próprios filhos do político são obrigados a colocarem na rede pública os filhos. O senhor acredita que possa ter alguma mudança adotando talvez iniciativas talvez buscadas até de países como o senhor mesmo citou agora? Olha, os exemplos estão aí. Quer dizer, você pega a Finlândia, você pega a Suécia, o filho de políticos, todos eles estudam em escola pública, mesmo porque nesses lugares não tem escola privada. A escola é pública, entende? Então, se ela é pública, ela é de qualidade. Agora, na minha já longa vida, né, eu estudei em escola privada, desde que eu me conheço por gente, desde o meu primeiro ano do primário até o meu terceiro ano de científico e depois a faculdade, foi tudo pago. Porque já na época, apesar da escola pública ser muito melhor do que é hoje, né, já naquela época minha mãe fez uma opção para me bancar numa escola privada, porque ela entendia que eu ia ter um melhor aproveitamento. É inquestionável. Hoje eu costumava dizer para os nossos acadêmicos, tanto de Indaial quanto de Brusque aqui, que quando eu me formei no terceiro ano científico, eu sabia mais do que sabe um aluno formado hoje em curso superior de administração.
Porque era outra escola, era outro jeito de dar aula, os professores tinham outra qualificação, eram pessoas provadas, eram pessoas com experiência, e isso foi uma coisa que eu admirei muito no professor Tafner quando ele criou a Uniaselv, que foi o seguinte: só vai lecionar aqui professor que tem experiência prática na disciplina que ele for lecionar. Então, tinha que ter vivência, você tinha que ter aprendido na prática, você tinha que ter ralado a barriga na máquina de produção ou não sei o que e tal, além da tua formação pedagógica. Okay? Professor, tem algum dado referente até essa questão de custos, por exemplo, de um aluno na rede pública e rede privada, a questão de custos e investimento? Muitas vezes até no setor público é muito maior e é muito ineficaz. Tem alguma situação que o senhor talvez poderia ver que seria importante, talvez uma parceria público-privado? Como seria talvez uma ideia, algo que poderia ser bom para a questão da educação, já que o senhor já teve essa experiência? Não, o que eu não tenho esse dado, tá? Não tenho, vou até pesquisar esse dado, mas o que eu posso dizer para você hoje com propriedade é o seguinte: o Brasil gasta 6% do seu produto interno bruto com a educação fundamental e média nesse país. Tá? Isso significa muito mais do que gastam outros países pelo mundo afora, com um resultado muito pior. Por quê? Porque esse dinheiro ele é distribuído ao longo de uma pirâmide e só chega onde deveria chegar, na base, o mínimo necessário. Quer dizer, nós não estamos aplicando, nós estamos aplicando na estrutura que sustenta esse sistema. Então, é assessor demais, é professor demais. E agora, com a diminuição da taxa de natalidade, o que está acontecendo? Tem escolas nesse país que estão ficando vazias. Esses dias, algum tempo atrás, ainda eu estava na secretaria, portanto já faz algum tempo, eu assisti uma palestra de um assessor do secretário de Educação, em que ele mostrou um mapa de Santa Catarina, onde as escolas estavam crescendo o número de alunos e onde estava diminuindo o número de alunos. Então, quando você olha o oeste de Santa Catarina, há uma diminuição significativa. Eu tive um tempo até no oeste de Santa Catarina, por exemplo, a cidade... Agora, qual era a cidade? São Domingos. Tinha uma população aproximada de umas 20 mil pessoas e diminuiu de forma muito significativa. Estive conversando até na época, com o presidente atual da CAET, que ele tem até uma rádio lá. Então existe uma invasão muito grande, um êxito rural muito grande, né, até da região oeste para os grandes centros. Não, e o que está acontecendo no Brasil todo, isso é Brasil todo, tá? É um fenômeno que está sendo chamado de litoralização. O pessoal está vindo morar no litoral aqui. Tá certo? Então, o último dado é do IBGE, é dado recente também. Eu acho que é fruto do último recenseamento. O Brasil hoje tem 84,32% da sua população de 220 milhões de habitantes morando em concentrações urbanas. Só 15% e alguma coisa mora no campo. O que aconteceu? O campo esvaziou. Por quê? Porque entrou a tecnologia no campo. Antigamente, o que você tinha que fazer com muita gente, mão de obra, né? Você faz hoje com um drone. Um drone faz a medição de uma cultura toda e define qual é a produção que aquela área vai dar. Antigamente, você tinha que fazer isso por olho, você tinha que ter gente. Hoje você não precisa mais. Então, essas coisas estão acontecendo. Um trator hoje faz o trabalho de quantas pessoas? Então, e tratores hoje que são máquinas de alta tecnologia. O campo brasileiro evoluiu muito. Então, o que está acontecendo? Isso era uma das coisas que me assustava muito quando eu estava como secretário, porque eu sabia que toda segunda-feira pela manhã eu teria na secretaria uma fila de gente querendo matricular crianças que tinham se transferido para a cidade naquele final de semana. Então, era gente que chegava tanto do interior de Santa Catarina como de outros estados brasileiros em busca de escola. Então, onde há um aperto, que são as escolas do litoral, você tem um vazio nas cidades que estão mais para o interior.
Então, isso é um fato, isso está acontecendo. Então, deve estar começando a sobrar professor. Isso é outra coisa. Com a diminuição da taxa de natalidade, se eu continuar gastando 6%, eu tenho que aproveitar esses 6% e distribuí-los melhor para que eles tenham efetivamente o seu papel atingido. O senhor acredita muito na questão de contraturno? Projetos relacionados até, tipo, a atividades, muitas vezes até que não é dado muito até atenção, questão, vamos supor, questão de empreendedorismo, para essa questão de crianças, até terem já desde da base uma visão diferente, muitas vezes que são criados praticamente para serem funcionários. A gente tem talvez uma linha diferente no sentido de pensar, talvez a questão da contraturno seria talvez uma boa opção, ou o que o senhor acha até dessas... Você tocou num ponto que é fundamental, o papel da escola, né? Você falou, nós estamos formando gente para um mercado de trabalho, tá? Que não existe mais. Então, nós estamos formando crianças para trabalhar num mercado que nós não conhecemos, o qual vai ser, para trabalhar com máquinas e equipamentos que não foram sequer inventados e para resolver problemas que nós sequer pensamos quais serão. Então, qual é o papel da escola? O papel da escola é ensinar as pessoas a pensar. É isso que eu não consigo ver. Nós estamos ensinando as pessoas a memorizar. Você tem que saber quais são os afluentes da margem esquerda, da margem direita do rio Amazonas. Eu aprendi isso em 1900 e antigamente. Quer dizer, hoje o que mudou? Como é que eu ensino uma pessoa a pensar? Trabalhando com projetos, desenvolvendo essa ideia, invertendo a lógica de sala de aula, transformando de sujeito o professor em objeto e o aluno em sujeito. O aluno tem que ser o sujeito da aula. Ele tem que fazer isso. Então, por que eu não faço leitura dirigida dentro da sala de aula com os melhores alunos fazendo essa leitura e trazendo grupos de crianças ao redor deles? Por que eu não uso a liderança desses alunos que são melhores ou que são os mais bagunceiros? Porque normalmente o aluno mais bagunceiro é aquele aluno que não quer nada com a aula. Por quê? Porque aquilo encheu o saco dele. A verdade é esse, eu estou aqui dentro obrigado, porque eu tenho que ficar aqui das 8 da manhã ao meio-dia. Então, como é que eu mobilizo esse jovem e transformo o limão em limonada? A sala de aula invertida, que é uma das metodologias novas propostas, traz isso no seu bojo. Quer dizer, dá um texto para os alunos estudar em casa e no dia seguinte faz eles dar aula. Por que não? Eu fiz isso. Aliás, essa é uma experiência que eu quero transmitir aos nossos ouvintes, né, e telespectadores, porque ela foi maravilhosa. Quando eu terminei a minha atividade na Secretaria de Educação, em julho de 2018, eu ainda ia ficar 6 meses em Indaial, porque eu tinha um compromisso com a Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau, onde eu era professor de administração, para fazer a captação de alunos para o semestre seguinte. E eu fui convidado para dar aula para os 3 anos do ensino médio do Colégio São Paulo em Ascurra, né? Colégio de Orientação Religiosa. Aí, quando a pessoa me convidou, eu digo, não, você está brincando comigo. Eu nunca dei aula de geografia, porque eu sou formado em geografia, mas eu nunca dei aula de geografia para pessoas tão jovens. 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, 15, 16, 17 anos. Eu digo, isso não vai dar certo. Ah, não, nós temos confiança que vai dar certo. Eu digo, então tá, então eu vou topar. Aí, desde que seja quarta e quinta, eu tenho as manhãs livres, eu posso dar aula quarta e quinta. E aí eu assumi o compromisso, eu ia com o ônibus dos alunos, ia junto com eles, né, a gente ia brincando, conversando e tal. Eu voltei à minha terceira infância, a minha adolescência, tal, aquele negócio todo. E eu dei aula um semestre para esses jovens, que foi a coisa mais gostosa que aconteceu comigo.
Professor, eu tive uma experiência até também, acredito que eu era desse tipo do aluno que não gostava de ir na aula. Mas o que me chamou muito a atenção foi na época da terceira série, que teve um professor substituto, que ele é mais ou menos na linha até do professor. Ele começou a falar da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu um milagre na turma, que ninguém parava quieto. Era um inferno, assim, praticamente todo mundo incomodava, mas foi engraçado que no momento que ele começou a falar do tema, era uma coisa que todo mundo parou para prestar atenção. Até eu acho que ele teve um tempo, ele trabalhou, esse professor substituto, ele trabalhou no Bradesco, e eu acho que até na própria secretaria da Unicel, agora eu não me recordo do nome dele, mas eu acho que talvez a metodologia, talvez aplicada anteriormente, não era atrativa para os alunos. Então hoje nós temos a questão de YouTube, temos qualquer informação você encontra hoje no Google, e eu vejo que, eu acho que a questão do preparo, talvez até dos próprios professores, muitas vezes é a diferença. A forma que o senhor agia até dentro da Unicef é o que motivava até pelo menos esses alunos. Então eu quero até parabenizá-lo, porque a diferença até desse número, o aumento que teve até de alunos no próprio grupo Unicef, o responsável diretamente foi as iniciativas até do próprio professor, que até como o senhor colocou agora, referente até com crianças, teve essa diferença. Eu acho que independente da idade, é a forma de conduzir a aula que faz toda a diferença. Só para complementar essa história do colégio, quer dizer, na verdade, lá pelas tantas, eu transformei os alunos em professores, eles davam aula e eu ficava sentado, porque tem algumas coisas que são absolutamente incríveis, você não consegue acreditar, tá? Pela metodologia fornecida pela empresa que prestava esse serviço, cada aluno tinha que ficar obrigatoriamente sentado na sua cadeira o semestre inteiro. Então, se eu sentava naquela cadeira ali, eu tinha que ficar... Bom, eu comecei bagunçando esse sistema, comecei alterando a sala de aula e fazendo um grande semicírculo. E digo, vamos fazer um semicírculo aqui, quem for falar vai lá para frente, o outro senta no lugar de quem for falar, tal, aquele negócio todo. E ali a gente começou um processo de, por exemplo, chuva ácida. O que é chuva ácida? Ninguém sabia, tal. Eu digo, pesquisa aí no Google. Entra no teu telefone celular e vê aí o que tem de chuva ácida. Aí o aluno entrava lá, pesquisava o que tinha de chuva ácida e tal. Eu complementava com alguma coisa. Nós não pegávamos o caderno. Uhum. Eu tinha o roteiro da aula, mas eu não pegava o caderno. Eu usava tudo aquilo que eles estavam acostumados no dia a dia. E isso facilitou o processo, entende? De aprendizagem. Eu não tive nenhuma dificuldade para dar aula para as 3 turmas. Então, quando eu vejo professores com muita dificuldade, eu fico me questionando sobre a metodologia usada e o estilo de trabalho do professor. Professor não é profissão. É dom? Professor é vocação. Quer dizer, se você passou num concurso público de professor e disseram que você é professor, às vezes isso não é verdade. Se você não tiver vocação, se você não gostar de lecionar, se você não gostar de criança, saia da sala de aula. Não fique preso a uma coisa que vai te desgastar emocionalmente e que vai transformar numa pessoa rabugenta. Dar aula tem que ter com prazer. Eu tive professores assim ao longo da minha vida inteira. Eu tive professor que me ensinou a ler livros. Lá no 4º ano do ginásio, o professor Oswaldo Arns tinha uma metodologia que ele distribuía um livro por aluno de autores brasileiros e depois nós tínhamos que fazer o resumo do livro e apresentar o livro para a classe, o que nós entendíamos daquela leitura que nós fizemos. E eu tive a felicidade de pegar o livro do José Lins do Rego, Os Cangaceiros, e resumir esse livro para a turma, e a partir daí eu li toda a obra de José Lins do Rego, Menino de Engenho, Doidão, todos os livros deles eu li, e agora inclusive estou com a cabeça bem mais centrada, estou relendo os livros que eu li naquela época, porque são livros muito significativos para você conhecer esse país e saber por que nós somos essa imensidão de país
com tanta gente ignorante. A gente percebeu que um professor, então, foi fundamental até a questão do hábito da leitura. Mas não é uma realidade de todas as famílias. Tem pais que se preocupam com a questão da educação, que têm uma participação ativa até dentro das escolas, como tem outros que praticamente não querem nem saber de colégio. Existe algum formato para que alunos que não estão sendo assistidos tenham talvez como vou explicar, talvez uma metodologia, talvez não tendo o apoio da família? Existe alguma forma, ou a prática diretamente é totalmente diferente? Como que o senhor analisa? Há pessoas que se autoconstroem. São pessoas que saem do nada, sem ajuda nenhuma, e conseguem vencer na vida. São raros, mas acontece. O apoio da família para a educação, ele é fundamental. É difícil. Tanto é verdade que eu deixo aqui uma recomendação às pessoas que estão nos ouvindo e vendo, que deveria ser um objetivo obrigatório de cada Secretaria de Educação de cada um dos nossos municípios, ter lá no seu primeiro tópico, família na escola. Envolvimento da família com a escola. Trazer a família para dentro da escola. Educar pais e mães a serem pais e mães. Uhum. Porque isso é uma coisa que hoje nós não aprendemos em lugar nenhum. Então um indivíduo casa de 20 anos de idade, cabeça oca, e tem um filho, e aí a responsabilidade é dele e da mulher para educar essa criança. Né? Mas eles abdicam disso e transferem essa educação para a escola. A escola não educa, escola forma. Uhum. Há uma diferença fundamental nisso. Escola não ensina. E muitos não têm essa percepção, né? Não, percebe que muitas pessoas ainda têm uma narrativa como se tudo que acontecesse diretamente ao professor e isentando diretamente a responsabilidade dos pais. Perfeitamente. Quer dizer, o que está acontecendo hoje é isso. Então, isso é uma das coisas que eu me orgulho de ter feito em Indaial. Cansei de ir em escola fazer palestras para pais e mães sobre a realidade da educação, sobre a importância da educação e qual o papel deles na formação dos filhos. Às vezes eu ia lá, tinha 5, 6 pessoas, 5 ou 6 mães e pais, normalmente mães. Pais vão com menos frequência, né? Eu passava a minha palestra inteirinha para essas 5, 6 pessoas, porque elas merecem o meu respeito, porque estão interessadas. Entende? Então, isso eu acho que é um negócio fundamental. Agora, tem um dado que é significativo e que nós temos que pensar nele, né? Recentemente saiu uma estatística dizendo o seguinte: 20% dos jovens entre 15 e 24 anos no Brasil nem estudam, nem trabalham. É a geração nem. Essa geração nem vai viver até quantos anos? Eles vão depender de Bolsa Família? Quem vai pagar essa Bolsa Família? Porque a capacidade de pagamento das pessoas que pagam os benefícios sociais do governo está esgotando. Uhum. Eu não aguento mais pagar imposto. Você não aguenta mais pagar imposto. Nós pagamos um monte de imposto para sustentar um estado perdulário. Então, isso tem que ser pensado. Esses jovens não têm futuro. Sem educação, ou eles serão absorvidos pelo crime organizado, que está crescendo no país e que é cada vez mais uma força empregadora muito séria, e nós temos que pensar sobre isso. Não adianta passar a mão, o pano, para fazer de conta que não existe. Existe. O Brasil hoje tem 72 facções criminosas atuando dentro do país. Nossa. Isso é dado do Ministério da Justiça. É dado muito sério. O Brasil hoje virou um grande canal de transferência de droga do Peru, da Bolívia e da Colômbia para a Europa e para a África. Uhum. Quer dizer, essas coisas estão acontecendo. Não adianta nós taparmos o olho com a peneira. Nós vamos enxergar essa realidade batendo na nossa porta. Graças a Deus, Santa Catarina é o estado com a maior segurança do país. Nós ainda vivemos aqui uma situação tranquila. Mas não tem como garantir isso. É difícil. Professor, a gente está... O papo foi tão bom que passou tão rápido. Chegando ao final, eu gostaria até de perguntar para o senhor qual mensagem que o senhor deixaria até para todas essas pessoas que acompanharam o trabalho do senhor aqui em Brusque,
Talvez agora a gente está num momento eleitoral, talvez ideias que diretamente, que talvez até os próprios políticos poderiam implantar na questão até de projetos sociais relacionados à questão da educação, algo que o senhor poderia sugerir, como o senhor é uma pessoa muito respeitada até nessa área de educação. Muito bem, eu diria que o maior legado que qualquer lugar pode deixar aos seus filhos é a educação. A educação, ela é fundamental. Tudo que se fizer nesse campo será pouco para as nossas necessidades. Agora, Brusque é uma cidade consolidada. Brusque é uma cidade que tem um futuro brilhante, né? Eu me lembro que num determinado momento, enquanto eu estava aqui em 2010 ou 2011, nós criamos uma incubadora tecnológica que tinha orientação da Unifeb e da Uniaselv Acevim. Tinha até uma ideia dessa incubadora em algum ponto estratégico da cidade, né? Eu ouvi falar que até estava pensando na questão até da Rua Zambuja em primeiro momento. Mas no primeiro momento eu acho que ela foi instalada lá na AMP, né? Não, naquela parte onde tem o ginásio, lá onde é Fenarreco. Não tinha, parece que um espaço lá. Há um multiuso? Parece que tinha um espaço lá que ia ser instalado. Eu não acompanhei porque eu já tinha saído daqui, mas eu sei que essa era uma ideia que eu acho que a cidade tem que retomar. Nós temos que achar um espaço aqui em Brusque para acomodar as ideias iniciantes, porque é nesse momento que surgem os diferenciais competitivos. Quer dizer, uma ideia que aparentemente não significa nada, feita por um moleque que aparentemente não é nada, mas de repente essa ideia se transforma num grande potencial de negócio. As grandes empresas de tecnologia foram criadas começaram pequenas, né? Então, o que eu penso claramente a respeito disso? Brusque tem todo o potencial para fazer isso. Brusque tem 2 faculdades, tem formação tecnológica nessas 2 universidades, tem gente com um belo potencial de crescimento e as ideias nascem quando você as incentiva. A ideia não nasce devagar, né? Vamos parar de acreditar nos influenciadores que andam por aí, que não só influenciam os cabeças vazias. Os cabeças vazias acreditam no que esse povo fala, né? Mas nós temos condição de transformar essa realidade aqui em Brusque. A velha economia vai resistir? Vai. Ela vai ter espaço? Vai. Mas aqueles que quiserem sobreviver da velha economia vão ter que mudar o seu modus operandi. Tecnologia de informação, vão ter que usar, enfim, toda essa parafernália que está aí hoje à disposição. Eu estou vendo gente de construção civil, por exemplo, usando drone para identificar reformas de telhado. Quer dizer, antigamente tinha que subir lá, mexer. Sim. Hoje o cidadão olha de cima e vê. É um mundo novo. É um mundo novo que está sendo construído. Professor Osnil, quero te agradecer, então, pela nossa entrevista, a participação do senhor no podcast, uma pessoa muito querida, que com certeza todos até vão ouvir com muito carinho até seus conselhos e até essa entrevista, até por todo esse envolvimento que o senhor teve na comunidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e gosto muito de voltar a Brusque. Sempre que puder ajudar, estarei à disposição da cidade. Muito obrigado a todos. E para você que acompanha as plataformas até da Rádio Celeste, fique também acompanhando os cortes que vão estar disponíveis tanto no Instagram quanto também até no Facebook da Rádio Celeste. Muito obrigado pela sua atenção e convido você para acompanhar o podcast, então, em outro momento que a gente vai trazer também outras pessoas. Trouxemos hoje o professor Osnil e fica atento, nós traremos muito mais. Valeu, pessoal. Tudo de bom.